Existe uma coisa que é de extrema importância para todos os seres humanos, inclusive para você, que é o seu destino. Por que, Teixeirinha, isso é tão importante? O seu destino é importante porque é por causa do seu destino que você aceita e você toma as rotas certas para o seu futuro. Como assim? Quando você coloca lá no seu aplicativo de GPS, no seu Waze, o caminho que você quer ir para chegar em tal lugar, o Waze só consegue calcular esse caminho porque ele sabe o seu destino. Então, e a mesma coisa com a gente. Nós só sabemos o caminho, o que é certo e o que é errado na nossa vida quando nós temos um destino, quando nós temos uma missão, quando nós temos um porquê, quando nós sabemos para onde nós estamos indo. Quando nós não temos isso muito claro, muito definido, nós nos perdemos no meio do caminho. Isso é algo normal. Isso é algo que vai acontecer com todas as pessoas que não têm esse propósito, que não têm esse senso de propósito. Então é muito importante que você hoje estabeleça um destino, estabeleça um porquê você está fazendo o que está fazendo, estabeleça uma missão, que você tenha muito claro na sua vida para onde você está indo. Qual é o lugar, qual é o endereço, quantos metros faltam. Porque quanto mais assertivo você for na escolha do seu destino, na escolha daquilo que você quer para a sua vida, mais fácil vai ficar a sua vida aqui na Terra. Por quê? Porque esse destino, como eu falei, é de extrema importância. Só que para nós chegarmos nesse destino, nós precisamos passar por um processo. E esse processo, existem muitos inimigos, existem muitas adversidades que chegam até a nossa vida Existem muitas adversidades que chegam na nossa vida durante esse tempo de processo. E essa adversidade é o desânimo, essa adversidade é as dificuldades, as lutas, as decepções, as traições. São o nosso momento de incredulidade, ou seja, o nosso momento que nós perdemos a fé. Momento onde a gente se encontra no período de solidão, que a gente não tem com quem contar, que a gente não tem amigos, que a gente não tem pastores, que a gente não tem líderes, que a gente não tem ninguém literalmente para contar. Isso faz parte dos processos das nossas vidas. Só que você só vai conseguir sobreviver a esse processo se você tiver um destino, se você tiver um porquê. E uma coisa que talvez seja o maior inimigo do nosso destino é o nosso passado. Por quê? Porque constantemente, eu vou falar de mim, tá? Constantemente eu olho para trás. Eu fico olhando para trás. Porque eu fico olhando para aquelas coisas boas que eu vivi no passado. Porque eu fico olhando para aqueles momentos onde eu ganhei o maior número de dinheiro, maior quantidade de dinheiro. Eu fico olhando para o passado, eu fico lembrando das coisas que eu vivi, o tempo da infância, quanto foi maravilhoso. Só que quanto mais tempo você perde olhando para o seu passado, olhando para trás, você esquece, você desfoca do seu destino, você desfoca do seu futuro. E eu quero ler alguns versículos com vocês que vai trazer essa clareza, para onde nós devemos olhar. Qual deve ser o nosso alvo, qual deve ser o nosso destino. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 34 e 35, vai dizer o seguinte. Depois, Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade. Até o dia que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse pelo que aconteceu com ele, sempre lamentasse passado pelo que já aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Capítulo 16, versículo 1 vai dizer o seguinte, e é isso que eu mais quero que vocês frisam, que eu mais quero que vocês guardem. O Senhor disse a Samuel, você já se lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei de Israel. Para você que não sabe o que está acontecendo aqui, Saul foi o primeiro rei de Israel. Primeiro rei que Israel teve, né? Antes de Saul, Israel era governado pelo próprio Senhor. Israel era liderado pelo próprio Senhor, mas as pessoas, o povo se revoltou por causa disso, por causa do momento que eles estavam vivendo de tanta dificuldade, que Samuel estava ficando velho, eles se revoltaram, queriam ser como as outras cidades, queriam ser como os outros reinos,
E por causa disso, eles pediram ao Senhor um rei. E o Senhor designou Saul para ser o rei de Israel. Só que Saul cometeu alguns pecados e isso causou a queda dele, né? Só que o Senhor ele já tinha rejeitado Saul como rei. Mas mesmo assim, Samuel ele não tirou o olho do passado. Ele não tirou o olho daquilo que ele tinha feito, que era ungir Saul como rei de Israel. Ele não tirou os olhos. E o Senhor olha para Samuel e ele fala assim, cara, chega, basta, deu. Para de ficar olhando para Saul, eu já rejeitei ele como rei de Israel, eu não vou voltar atrás. Chega de ficar olhando para o passado. Então, pega o seu chifre, encha de azeite e leve para Belém e unja um dos filhos de Jessé, que era Davi. E esse mesmo puxão de orelha que o Senhor deu para Samuel, porque ele estava se concentrando muito no passado dele, eu quero trazer isso para vocês, eu quero exortar vocês nisso também. Pare de ficar olhando para o seu passado como a melhor coisa que já aconteceu com vocês, como, meu Deus do céu, eu acho que aquela fase que eu vivi eu nunca mais vou viver. O Senhor é um Deus de coisas novas. A própria palavra diz lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Os planos que o Senhor tem para a sua vida é muito maior daquilo que você já viveu no passado. Aquilo que você já viveu no passado é muito incrível, é muito maravilhoso, é muito bom. Cara, é inimaginável. Só que o Senhor tem coisas novas. O Senhor não é um Deus de passados, o Senhor é um Deus de futuro e de presente. O seu passado já voltou, não tem como você vivê-lo mais, mas o seu futuro você tem como viver e alterar a partir das decisões do seu presente. Você precisa chegar no seu destino. Você precisa chegar onde o Senhor estipulou para a sua vida e onde até você estipulou para a sua vida. Mas para você viver isso, você precisa abrir mão do seu passado. Você precisa perdoar aquilo que precisa ser perdoado. Você precisa abrir mão daquilo que precisa ser aberto mão, literalmente. Chega de ficar remoendo culpas, chega de ficar remoendo guerras, mimimi. Para! O Senhor tem coisas novas. Mas para você viver coisas novas, você precisa abrir mão do seu passado. Sabe por quê, gente? Porque nós carregamos uma mochila. E nessa mochila nós precisamos colocar tudo aquilo que é de bom proveito pra gente. Tudo aquilo que vai nos ajudar no nível seguinte da nossa vida. Só que ao invés da gente encher a nossa vida, a nossa mochila, com essas coisas, com essas memórias que nos geram esperança pro nosso amanhã, nós enchemos a nossa mochila com culpas, com falta de perdão, com ressentimentos, com mágoas, com o nosso passado. E o Senhor está dizendo para você hoje, tire o lixo da sua mochila. Fique leve a partir de hoje, perdoando. Fique leve a partir de hoje, se livrando de todo ressentimento. Fique leve a partir de hoje, tirando os seus olhos do passado e focando os seus olhos no presente, no futuro, no seu destino. Tira. Acabou. Para você viver o novo, você precisa abrir mão das coisas que já se foram e focar nas coisas que ainda vão acontecer.